Olá! Você já percebeu como a nossa vida está emaranhada com a vida das outras pessoas? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje eu falarei sobre uma experiência interessante que eu tive esses dias. Por ocasião do meu aniversário, que foi em maio, a minha filha, que mora em outra cidade, passou uma semana comigo, ela com o seu marido e o seu cachorrinho, e em um desses dias eu abri o tarô para eles, né? Porque volta e meia ali, uma vez por semana ou a cada 15 dias, eu abro o tarô especialmente para ela. E aproveitando então que ela estava aqui, eu fui realizar essa abertura de tarô. Quando eu abri o jogo dela, foi muito interessante, porque eu tive a impressão que eu estava abrindo o meu próprio jogo. Eu havia aberto as cartas para mim um dia antes e haviam poucas modificações ali no cenário do tarô que eu estava abrindo para ela. No momento, eu pensei que eu não havia me concentrado o suficiente nela, embora eu tenha tido essa sensação, porque quem joga tarô sabe que nós nos concentramos então na pessoa, né? No caso, como eu estava tirando uma cruz celta, que era para fazer uma leitura geral do campo energético, então nós nos concentramos na pessoa, passamos essa energia para o tarô e fazemos então a abertura. E eu tive a impressão que eu fiz isso de uma forma muito focada. E achei interessante, né? Porque podia acontecer de eu ter me distraído ali no momento, mas isso não havia acontecido. Mas como o jogo estava realmente muito parecido com o meu jogo do dia anterior, eu resolvi pegar o meu pêndulo, que eu uso sempre que eu preciso de confirmação, e fiz a confirmação para saber se aquele jogo realmente era dela, né? E quando eu fiz essa pergunta, o pêndulo me deu um sim bastante significativo, né? Bastante contundente, que sim, aquele jogo era dela. E eu fiz a leitura, então, né, do panorama dela, com apenas algumas modificações. E em seguida eu perguntei se o meu genro queria que eu fizesse a abertura para ele, que também de vez em quando eu faço. E ele me disse que sim. Eu fiz todo aquele processo ali de limpeza que nós fazemos, né, de desconexão com a energia anterior. E me conectei com a energia dele. Sempre eu embaralho muito bem o tarô. E além de embaralhar muito bem, eu corto ao meio, junto novamente os montes e tiro cartas aleatórias. Então, quando acontece essa situação de se repetir alguma carta no meu próprio jogo, né, ou numa jogada completa, é realmente muito interessante, porque as cartas são totalmente aleatórias, né, nessa forma, digamos assim, de distribuição. E quando eu fui então abrir o jogo dele após embaralhar, após cortar, após tirar cartas aleatórias, o jogo dele também veio muito parecido com o dela, com algumas modificações. Não era um jogo igual, mas bastante parecido. E eu achei extremamente interessante, né, eles estarem com essa energia tão parecida com a minha. Fiz a leitura para ele, mas eu fiquei realmente com aquilo na mente, né? Porque de 78 cartas e você tira 10, e essas 10 são muito parecidas em 3 jogadas, eu acredito que isso realmente quer nos dizer alguma coisa. Eu entendo esse princípio do emaranhamento quântico. Quando eu intensifiquei os meus estudos em 2017, o meu estudo ele foi mais para a linha do campo da energia, né, no estudo da mecânica quântica. Quem estuda, então, dentro da linha tradicional, não gosta muito de associar esses estudos à espiritualidade, então por isso eu até deixei de publicar vídeos específicos sobre esse assunto, mas eu consigo entender muito bem o conceito e consigo entender esse conceito do emaranhamento. Na verdade, nós estamos emaranhados com todos que há no universo a nível energético, sobre isso eu já falei aqui algumas vezes. Pensando sobre a perspectiva de que tudo seria um mar de energia, de que tudo tem um campo de energia, e isso não inclui somente as pessoas, mas também animais, plantas, objetos, planetas, tudo que há no universo tem um campo de energia. A nível energético esse campo está entrelaçado, somos todos um só campo de energia vibrando ali, né? Ao mesmo tempo. Então, de qualquer forma, todos estamos emaranhados com todos o tempo todo. Isso é reforçado pelo conceito do inconsciente coletivo, que foi estudado sob uma perspectiva psicológica a partir de Jung, né? Jung trouxe esse termo aí à tona, inconsciente coletivo, no qual os nossos pensamentos, ideias, emoções também estariam entrelaçados a nível energético. Então vejam que interessante. Nós temos a energia coletiva de tudo que há no universo reverberando em nosso campo,
Temos a energia do inconsciente coletivo, que é a soma de todos os pensamentos e sentimentos de todos os tempos, presente, passado e futuro, porque a nível energético não existe espaço-tempo. Então vejam o quanto a nossa carga energética sofre interferências o tempo todo. E além disso, nós temos especialmente um emaranhamento especial com aquelas pessoas com as quais nós desenvolvemos algum tipo de relacionamento. Quanto mais sentimento é colocado naquela relação, mais as energias ficam emaranhadas. Eu também tive uma experiência interessante nesse sentido, porque eu percebi que aqueles alunos para os quais, alunos e outras pessoas, né, para os quais eu fiz o mapa da vida, que foi o estudo a partir do tarô e do arquétipo principal, né, da pessoa, eu percebo que eu desenvolvi uma ligação mais profunda com essas pessoas. Olha que interessante, né? Justamente porque quanto mais você se envolve com uma pessoa, mais você fica emaranhado. Então a minha energia está extremamente emaranhada com a energia da minha filha, por exemplo. Né? O marido dela já está com ela há mais de 10 anos, então também tem uma proximidade. Eu me sinto muito emaranhada com os meus pais, isso é natural, porque nós viemos deles e por isso mesmo a negação dos pais interfere tanto na nossa própria energia. E eu realmente reconheço o quanto esse emaranhamento impacta no nosso próprio campo. Mas eu fiquei intrigada porque eu nunca havia percebido, passado por uma situação que ilustrasse isso de uma forma tão clara quanto a partir do uso do tarô. Quem utiliza ou estuda ou conhece o sistema do tarô sabe que é uma leitura energética sobretudo. Então é como se tirassem foto, né? Uma foto do nosso sistema de energia e essa foto ficasse impressa ali em forma de imagens. E aí eu fiquei pensando naquilo que a gente já sabe no fundo, mas que a gente não utiliza muito a nosso favor, ou a gente acaba esquecendo ao longo do tempo, né? De que se ali haviam algumas orientações, e essas orientações vinham muito no sentido da energia, como eu venho trazendo ali alguns vídeos nos últimos meses, eu tive aí um período de intenso debate com a minha energia, né? Me sentindo muito cansada de algumas coisas, com vontade de desistir. E essa deficiência de energia, esse desequilíbrio de energia apareceu nas duas jogadas, na jogada dela e na jogada dele. E eu fiquei pensando, se a minha energia está impactando no campo deles, o campo deles também está impactando na minha energia. Então, se eu consigo desenvolver uma estabilidade energética, se eu consigo recuperar a minha vitalidade, por que eu falo de energia? Porque haviam muitos elementos de cartas de paus dentro dessa jogada. E paus remete à energia e à espiritualidade, principalmente, ao nosso fogo, à nossa vontade, ao nosso desejo de fazer as coisas, de realizar as coisas no mundo, né? Então, como tinha muitas cartas de paus nas 3 jogadas, eu sei que o negócio era justamente a questão da energia. Então eu pensei, nossa, né? A minha energia refletiu no campo deles, mas talvez o campo deles também esteja refletindo na minha energia e isso simultaneamente. Então, se eu consigo estabilizar a minha energia, estabelecer a minha energia e trazer ela para um patamar mais elevado, a tendência é que naturalmente o campo deles também melhore. Então, pessoal, eu não sei se esse vídeo está ficando claro para quem está assistindo, mas o que eu quero dizer é que a energia das pessoas impacta no nosso campo o tempo todo. Então, nem sempre aquilo que nós estamos pensando e sentindo é nosso naquele momento, né? Como eu já falei aqui em Axis, se fala muito isso, né? Que às vezes estamos sentindo, pensando algo que não é nosso. Mas que, da mesma forma que o campo das outras pessoas realiza uma interferência no nosso campo, o nosso campo também realiza uma interferência no campo das outras pessoas. E eu também reconheço isso de uma forma muito marcante, há cerca de 2 anos atrás, quando tudo estava um caos em meio ao pico, né, ao ápice da pandemia, e eu estava bem, eu estava numa posição, digamos assim, de autoconsciência, que mesmo aquela energia sendo tão pesada no entorno, tantas pessoas com medo, tantas pessoas inseguras, tantas pessoas doentes, aquilo não estava me atingindo e a minha vida estava fluindo de uma forma muito significativa. Por quê? Porque a minha energia estava estável e, ao mesmo tempo, eu vi muitas pessoas tendo boas oportunidades acontecendo e eu pensei, nossa, isso está refletindo que apesar de todo esse caos, a minha energia consegue se manter em equilíbrio. Então, pessoal, quando você sentir ali algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de desconforto, preste atenção. Preste atenção
a como está o seu entorno, ou seja, como estão os seus relacionamentos. Se há um problema de prosperidade, como está a prosperidade no seu entorno, né? Se você está sem energia, como está a energia das pessoas no seu entorno? Se diz, né, que nós somos o reflexo das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Então perceba essas pessoas com as quais você mais convive, como está a energia dessas pessoas, como está a vida dessas pessoas. Isso de fato reflete como está a nossa própria vida. E como você pode mudar a sua própria energia de forma a ser essa interferência positiva na vida das outras pessoas. E numa outra perspectiva, perceba quais são as pessoas com as quais você deixou de ter contato, que deixaram de fazer parte do seu dia a dia, sejam elas positivas ou não, porque às vezes existem pessoas que nós gostaríamos que estivessem por perto e que não estão. E por que não estão, né? Pode ser que essas pessoas nos levassem para cima ou nos levassem para baixo, mas o que importa é que as pessoas que estão fazendo parte da nossa realidade estão correspondendo diretamente à nossa própria energia. E a nossa energia está impactando nas outras pessoas. Se alguma pessoa deixa de fazer parte do meu convívio diário, seja da forma como for, é porque houve uma desconexão dessa energia de alguma forma, né? Então, por que houve essa desconexão? Foi positivo? Não foi positivo para mim essa desconexão? Ou o que eu estou sentindo? Ou o que eu estou merecendo no momento para estar com as pessoas que estão no meu entorno? Essas pessoas estão promovendo o meu bem-estar ou estão me carregando para baixo? Se elas estão me carregando para baixo, será que a minha energia não está justificando a ação dessas outras pessoas? E é isso, eu quis trazer então essas reflexões, porque desde que isso aconteceu, faz alguns 3 dias, eu acredito, 3 ou 4 dias, eu tenho ficado com essa reflexão na minha cabeça, tenho buscado elevar mais a minha energia, eu já venho fazendo isso, já venho me equilibrando, mas eu tenho feito isso de uma forma muito consciente para perceber se eu conseguiria impactar no campo das outras pessoas ou se essas pessoas escolhem ficar no mesmo espaço e haverá uma desconexão, porque é isso que acontece. Quando nós mudamos a nossa vibração, seja ela para uma vibração mais elevada ou mais densa, ou as pessoas justificam correspondendo a essa vibração, ou as pessoas se afastam porque não existe mais coerência energética. Não deixam de estar emaranhadas. O emaranhamento está ali, existem técnicas onde nós podemos nos distanciar da energia de outras pessoas, inclusive dentro do tarô existe uma técnica, né, do coaching holístico, existe uma técnica para isso, mas mesmo quando você realiza um ritual de um ritual para cortar esse emaranhamento, ainda assim você continua emaranhado, porém de uma forma neutra, né? Então, não há perigo de você cortar a energia de alguém quando você realiza algum processo para cortar esse tipo de emaranhamento, porque somente a densidade vai embora. Certo, pessoal? Então, comecem a prestar atenção aí na realidade de vocês, na informação que essa realidade está trazendo para a vida de vocês e como vocês podem mudar a própria vida para ser uma interferência positiva, não só para as outras pessoas, mas principalmente para você mesmo. Um grande beijo e até mais!